Nós vamos falar hoje sobre a civilização pré-diluviana. Quem é essa civilização que vive ali do Gênesis 1 até o Gênesis 7 da nossa Bíblia Sagrada? E poucos falam sobre essa civilização. Nós cremos que o homem foi criado, por isso nós cremos no criacionismo. E como foi o desenvolver dessa sociedade, dessa civilização que fica ali debaixo das águas do dilúvio? Mas de acordo com as escrituras, nós estamos firmando e falando dessa civilização. Quando olhamos para ela, nós vamos ver que Deus já cria um homem capacitado, inteligente, chamado Adão. Um homem que Deus conversa com ele na virada do dia. Então, ele tem intelecto, ele tem capacidade. E esse homem é aquele homem que Deus chama, coloca todos os animais diante dele e diz: Adão, nomeie todos os animais. Então, uma capacidade intelectual de nomear todos os animais viventes foi apresentado. Diferente do que nós aprendemos. E há uma civilização, há um homem inteligente ali. Depois nós continuamos a acompanhar a vida de Adão. Ele tem 2 filhos. E a Bíblia diz que um cria gado e o outro é agricultor. Nós começamos a ver a formação de profissões no início da criação humana. Nós começamos a perceber esse homem focado no trabalho, no ofício. Nós olhamos a capacidade intelectual. Porque pelo que nós vemos hoje, esse homem pré-histórico, ele era incapaz. Ele não tinha capacidade, o raciocínio dele era pequenino. Mas, de acordo com a palavra de Deus, esse homem não era assim. Então, a gente vê essas profissões. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente de Edom. E conheceu Caim a sua mulher, e concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome do seu filho Enoque. Esse homem, chamado Caim, ele edifica uma cidade, uma aglomeração, ele começa a reunir pessoas e ele constrói uma cidade. Essa civilização, ela está aumentando, essa civilização está crescendo. Então nós estamos vendo aqui uma construção, uma arquitetura que Caim, com a sua capacidade, ele constrói toda uma cidade. Nós vamos ver que Caim teve filhos. E Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E eu vejo uma musicalidade ali naquela civilização. Eles já tinham danças, músicas para alegrar aquele povo. Então é uma civilização completa. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Nós começamos a ver a fundição de cobre, fundição de ferro. Mais completa é essa cidade, porque agora tem artifícios de ferro e de cobre. Então nós estamos diante de uma sociedade definida, uma sociedade bem organizada. Chamou-se pelo nome do filho de Enoque, foi o nome dessa cidade. Então nós estamos diante de uma civilização que fica debaixo das águas do dilúvio. Essa cidade, ela fica debaixo das águas do dilúvio. Então há toda uma sociedade que vai de Gênesis 1 até Gênesis 7, que fica perdida debaixo das águas do dilúvio. Essa sociedade fica ali, debaixo dessas águas. Agora eu te pergunto, que cataclisma é esse que acabou com toda uma sociedade? Esse cataclisma chama-se dilúvio. Será que a Bíblia tem razão?
Existiu mesmo um dilúvio? Há vários relatos de várias civilizações em diversos lugares diferentes falando de um dilúvio. De forma diferente, é claro, de maneira diferente, com outras concepções, mas falando de um dilúvio. Mais de 600 civilizações falam de um dilúvio. Hindus falam de um dilúvio. Aborígenes da Austrália, chineses falam de um dilúvio, e aqui no Brasil nós temos umas 3 tribos indígenas que comentam sobre o dilúvio. Por que o dilúvio é comentado em outras civilizações para depois ser registrado aqui na Bíblia? Noé sai da arca com a sua família e a linhagem de Noé vai passando conhecimento até chegar no momento certo em que pôde se escrever o Pentateuco. Então, o dilúvio aguardou o momento certo para ser escrito. Deus tinha um propósito, uma época certa para colocar aqui o dilúvio. E as outras nações, elas foram se perdendo e a mensagem foi se corrompendo dessa maneira, desta forma. Então houve um dilúvio que dizimou toda a raça humana, exceto 8 almas viventes que sobreviveram graças a uma arca, graças à arca construída por Noé. A arca foi construída por Noé. Então houve uma arquitetura uma engenharia para que aquela arca se mantesse resistente durante todo o dilúvio. Então, mais uma vez, nós estamos vendo a capacidade desse homem, nós estamos vendo a capacidade que Deus dá. Então, houve realmente um dilúvio. A Bíblia tem razão. Houve um dilúvio, que essa civilização, que ficou debaixo desse cataclisma, havia uma sociedade constituída, e essa sociedade tem praticamente 1.600 anos. Então, 1.600 anos é um tempo considerável. O Brasil tem 500 anos. Diante dessa sociedade que ficou destruída, o Brasil é um menino, porque essa sociedade tem 1.500 anos, 1.600 anos. Essa história, essa sociedade, esse povo, essa cultura, ela tem 1.600 anos. Aí você poderia falar, mas é muito. Mas aí eu diria para você, Adão viveu 930 anos, quase um milênio. Só para deixar marcado isso. Quase um milênio. O que um povo, o que uma geração não faz com um milênio nas mãos? Muitas coisas. Então, muitas construções, muitos conhecimentos, a cultura, ela fica debaixo das águas do dilúvio. Então, nós sabemos que ali, debaixo das águas do dilúvio, ficou uma história para trás, uma história escondida. Ficou uma história que está debaixo das águas, que ficou debaixo das águas em lugares remotos. Talvez possamos encontrar agora alguns pedaços dessa história aqui e ali em algum lugar. Se nós procurarmos bem, podemos até achar algum artefato, alguma arquitetura debaixo ainda das águas ou em lugares remotos. Mas o que é certo é que houve uma história de 1.600 anos, houve uma história que ficou debaixo daquele dilúvio. Então houve uma civilização pré-diluviana que ficou ali, que é esquecida. Você fica com esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.